Oi, pessoal, bem-vindos. A gente vai começar a falar agora do exercício. E eu quero também, trouxe um pouco mesclado, falar sobre a posse, o tempo de posse e o tempo de exercício. É sempre bom a gente juntar isso para não causar confusão. Então vem comigo no slide aqui, tá bom? Quando a gente fala em exercício, então é o efetivo desempenho das funções do cargo, beleza? Então é o período que o cara vai começar realmente a trabalhar, tá joia? Sempre que tiver início do prazo de exercício, quando interromper e reiniciar, ele vai ser registrado no assentamento funcional do servidor. Você vai ter uma ficha lá que vai ter todos os seus períodos de exercício, pausas, voltas, tudo isso. Tá bom? É bacana a gente constatar aqui que cabe ao chefe da unidade administrativa te dar exercício. Só que é o chefe da repartição que vai comunicar o efetivo início do exercício. Por que isso? Porque a gente tem prazo. Dá uma olhadinha aqui, ó. O prazo para a posse é 30 dias. Então, como é que vai funcionar? Olha aqui, ó. O servidor foi nomeado, tá bom? Ele tem 30 dias para tomar posse, ok? Para fazer a investidura no cargo. Só que essa posse pode ser prorrogada também por mais 30, tá bom? Beleza? Professor, tomei posse, beleza. Para eu entrar em exercício, você também tem 30 dias para entrar em exercício, tá bem? Então vamos lá anotar aqui, ó. Você tem aqui 30 dias. O exercício, né, após a posse, ele também pode ser prorrogado por mais 30. Então você tem 30 aqui. Em suma, tanto o prazo para posse quanto o exercício pode ser de 30 dias, podendo cada um ser prorrogado por mais 30, por solicitação do interessado ou a juízo da autoridade competente. O interessado é quando o cara, por exemplo, está viajando para fora do país e vai ficar lá 3 meses. Então, às vezes, ele precisa dessa prorrogação aqui. Ou a autoridade também vai falar, olha, esse pessoal vai começar a trabalhar tudo na unidade lá, e a unidade está na fase de pintura. Então, vão ter que prorrogar esse prazo aqui. Tá bom? Então, qual que é a regra? A regra é 30 mais 30. Ok? Só que, como a gente viu aqui, ó, o prazo total entre a nomeação aqui, ó, e a entrada em exercício, ela pode ser até de 120 dias. É claro que você não vai esperar tudo isso aí, porque você estudou um monte e você quer começar a trabalhar o quanto antes também. Ok? Olha só, tem uma outra coisa que a gente tem que falar que às vezes causa confusão. Quando o funcionário for removido, transferido ou licenciado, o prazo para ele entrar em exercício é diferente. Então, ele vai ter 15 dias, tá? Então, o prazo que a gente viu lá de 30 mais 30, ele vai se aplicar no caso de provimento originário. O que é isso aqui? Quando o cara for nomeado no concurso público, tá bom? Só esse que é 30. As outras, quando ele for transferido, ou licenciado, ou for removido, né? Ele terá 15 dias para entrar em exercício. Isso quando ele estiver de licença, ok? Não estamos falando aqui de toda e qualquer opção, apenas quando ele está em licença. Agora, se o cara foi removido, por exemplo, eu tenho na comarca aqui, ó. Ele vai vir para essa comarca aqui. Aí ele tem o prazo de 15 dias. Só que às vezes eu tenho 2 unidades aqui dentro, tá? Para fazer a mudança de unidade, quando a repartição é dentro da mesma sede, esse prazo aqui vai ser de 8 dias, tá? Não é de 15. É um prazo regular, até porque é o seguinte, você vai trabalhar na delegacia na região norte, você vai começar a trabalhar na delegacia da região sul, por exemplo. Você apenas vai ter 8 dias para ficar sem fazer nada, né? Na verdade, poderia começar a trabalhar inicialmente. Tá bom? Regime de trabalho. Então, em regra, você vai trabalhar no máximo 40 horas semanais, no período normal, tá? A gente está falando de trabalho normal. E também, isso aqui pode ser mudado para um mínimo até de 32 horas e meia. Então, você vai trabalhar entre 32 horas e meia a 40 horas semanais. Depende do seu cargo. Às vezes, lá, se é médico, pode ser até 20 horas, mas aí é outro caso.
tá bom? A gente está falando aqui, ó, da Lei 6.174. Tá joia? O que seria o regime de tempo integral de dedicação exclusiva? A gente chama de TID, tá bom? Tempo integral de dedicação exclusiva, tá? De TID. É o tempo que o cara vai ter que se dedicar exclusivamente para o cargo, tá? Então, aquele limite de 40 horas ali, ó, que a gente viu, não vai se aplicar. Tá, mas vou ter que ficar o tempo todo? O tempo todo, tá? Você vai receber mais por isso também, tá? Fica tranquilo. Então, quando ele está fazendo, na educação exclusiva, ele não pode exercer outro cargo, função ou também outra atividade particular, sendo ela profissional ou sendo ela pública. Então, vamos dizer que um perito trabalha suas 40 horas semanais, beleza. Ele pode dar aula para concurso, por exemplo? Pode. Beleza? Um exemplo bem simples. Beleza, aí ele passou agora acabou esse aqui, agora ele está pelo TID. Ele pode continuar dando aula? Não pode, porque ele é proibido de exercer qualquer atividade particular ou pública. Tá bom? Perfeito. Desvio de função é quando a pessoa está exercendo irregularmente a função de outra pessoa, tá? Então, às vezes a gente tem o titular da função não tá e colocam essa pessoa, esse outro servidor, para exercer aquelas funções. Mas ele, por exemplo, fez um concurso para nível médio e aquela lá, a função exigia mestrado, por exemplo. Exerce a função? Exerce, tá? Só que essas funções, elas eram correspondentes a outro cargo, outras atribuições. Então, isso é exercício regular, tá bom? Isso é a regra, ok? Mas se tem regra, tem exceção, tem sim. Então, quando ele vai exercer uma função gratificada, no cargo de comissão, no cargo de substituição, ele pode sim exercer funções além do seu cargo, por exemplo, da sua escolaridade, porque ele está recebendo uma gratificação por isso. Outra forma que a lei até permite é um tipo de desvio de função temporária, tá? Quando for necessidade de serviço, a gente chama de necessidade imperiosa do serviço, tá bom? Então, ele pode ser... Tem o cara que faz a função A e a função B, tá? Função B, vamos dizer que o cara morreu, e essa função precisa ser exercida, tá bom? Então, por um período máximo aí de 6 meses e por necessidade imperiosa do serviço, o A pode exercer essa função aqui como desvio de função, tá? Mas quando tem necessidade de serviço e pelo prazo máximo de 6 meses, tá joia? Remoção. Remoção é o deslocamento, quando a gente fala em remoção, é o deslocamento de um funcionário para outro órgão ou para uma outra unidade administrativa. A gente vai, agora vai começar a estudar as formas de provimento, tá bom? E ela pode ser a pedido ou também ex officio. Ela vai respeitar toda a lotação das unidades, enfim, é bem tranquilo. Remoção é isso, é o deslocamento de um funcionário para outro órgão ou unidade administrativa que não configure a transferência, lembre-se disso, tá bom? Porque a transferência ele vai mudar de órgão, inclusive, vai apenas ficar dentro do mesmo poder. A remoção ele continua dentro do mesmo órgão, tá bom? Da mesma estrutura, no caso, a Polícia Científica do Paraná ou do Governo do Estado, tá bom? Quando a gente fala em substituição, a gente está falando da substituição temporária, tá? Em regra, tá? Então, vai colocar o quê? Vai colocar um funcionário, olha só, suplente, quando o titular estiver impedido ou afastado. No caso de férias, por exemplo, ou ele tem que analisar um pedido lá de um parente dele, então ele seria um impedimento legal, tá bom? Isso seria para cargo em comissão ou também função gratificada, tá bom? É importante, já me perguntaram, a lei não estabelece quais são as autoridades que são competentes para designar substitutos. Geralmente é o chefe, que vai lá pelo decreto do chefe do Poder Executivo, ok? Então, a substituição, ela vai ser por prazo determinado. Existem regras, né, da substituição automática, por exemplo. O A vai ser substituído pelo B. Então, quando o A não está, é o B que vai ser substituído, vai substituir ele automaticamente.
E isso não depende de nenhum outro ato. Ela é automática realmente. Ela vai ser remunerada apenas quando ser mais de 10 dias. Então, o cara ficou 5 dias, não remunera. Ficou 7, não remunera. Ficou 10, não remunera. Apenas mais de 10 dias. Tá? Então, a partir do 11º dia, aí ele vai receber todo esse período aqui, desde o primeiro dia, tá bom? Então, quando a substituição for automática, a substituição só será revisada quando ela exceder 10 dias. Quando a substituição ela depender de um ato, então, para o B substituir o ato, alguém tem que baixar um ato, ela sempre vai ser remunerada. Bizu bem importante aí para você poder matar a pau na prova. Ok? Promoção. A promoção, ela vai continuar dentro da mesma classe, é o que a gente falou. Então, eu tenho classe A, aí eu tenho 5 níveis, 3 níveis, por exemplo. Você tem, né, B, eu tenho 3 níveis aqui também. Então, a promoção vai ser a seguinte, o cara vai daqui para cá, daqui para cá. Dentro do mesmo nome do cargo, daí ele vem para cá, daí daqui para cá, e assim sucessivamente até chegar ao final da carreira. E é utilizado critérios, tá? Merecimento e antiguidade. O merecimento, ele é subjetivo. Então, quando o funcionário demonstra, né, durante o período que ele está nessa classe, o fiel cumprimento dos seus deveres, nossa, ficou horrível, dos seus deveres e da eficiência do exercício do cargo. Então, ele vai ser avaliado, tá bom? Sempre que ele for avaliado, ele vai receber uma cópia dessa avaliação, ok? E a outra forma de promoção é por antiguidade. Então, é pelo tempo de efetivo exercício na classe que ele é apurado sempre em dias. E esse aqui é um critério objetivo. Por que objetivo? Porque diz lá, se é 360 dias, fechou 360 dias, ele vai partir para outra classe. Então, na outra classe, ele vai cumprir lá 360 dias. E assim sucessivamente. Aqui no merecimento, não, ele precisa de uma avaliação. Então, ela é subjetiva. Tá? Até os critérios que serão avaliados são subjetivos também. Tá joia? Acesso, a gente já falou, mas eu vou repetir. Tá? Isso aqui está inconstitucional, então não pode mais. Apenas a título de conhecimento, porque pode ser cobrado na prova. Então, quando o funcionário está no final da sua classe, ele vai ser passado para uma outra classe, porém de escalão superior. Tá? Então, no caso, o cara que era policial, e aí ele virou delegado, e aí de repente virou ministro, por exemplo. Tá? Isso aqui que era o acesso, hoje não pode mais. Tá bom? Transferência, então é uma passagem de um funcionário para uma outra classe, também de igual nível de vencimento, mediante comprovação de habilitação prévia. Tá? Só que isso aqui também não pode mais, porque ele mudava de lugar de trabalho, mudava de quadro, tá? Como a gente já falou no outro bloco. Tá bom? Readmissão. O que é isso aqui? E aqui é bom você ficar atento porque tem diferença de uma de outra, tá bom? É o reingresso, aqui ó, no serviço público, do cara que foi exonerado ou demitido, depois que for feito um processo. Tá? Então, sem o processo, ele foi demitido ou exonerado. Então, quando o processo foi declarado lá inconstitucional ou ilegal, né, esses motivos aqui não subsistem mais. Então, ele vai voltar a trabalhar, só que sem ressarcimento dos vencimentos e vantagens. Ok? Essa readmissão, ela sempre vai depender de prova de capacidade do funcionário, ver se ele continua apto a exercer o trabalho mediante inspeção médica, tá bom? E deve existir vaga. Reintegração vai decorrer também de uma decisão administrativa ou judiciária, então ele vai voltar e nesse caso ele vai ter o ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo que ele ocupava. Ok? A reintegração vai ser sempre no cargo que ele ocupava anteriormente, tá bom? Agora, vamos dizer aqui, vamos usar o exemplo que a gente citou antes. Eu tinha oficial de justiça, tá bom? Esse cargo não existe mais. Todos aposentaram. O cara voltou aqui 100 anos trabalhar. O cargo que agora existe é o de técnico. Então, o cargo de oficial, por exemplo, foi substituído para de técnico, cumpridor de mandados. Então, esse cargo é o resultante dessa aqui, ó. Então, ele vai voltar nesse cargo aqui que foi transformado. Tá bom? Desde que também o nível de escolaridade seja
equivalente e o vencimento também, tá? Então, reintegração, qual que é a regra? Ele vai voltar no cargo anteriormente ocupado. Se o cargo foi extinto, no cargo de nível equivalente, e se transformado no resultante da transformação, como no caso que a gente falou aqui para você. Tá joia? Aproveitamento é quando o servidor está em disponibilidade e ele vai voltar ao exercício. E ele pode ser a pedido ou ex officio. Ele vai poder ficar em casa, não aguento mais ficar em casa, quero voltar a trabalhar. Ele vai pedir para ser reaproveitado, tá bom? Isso sempre vai respeitar a habilitação profissional dele, ok? Agora, né, o cara volta quando quiser? Não. Tem caso, por exemplo, é obrigatório do funcionário aqui, ó, estável, quando ele voltar, em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatível com o anteriormente ocupado. O cara não pode voltar, por exemplo, trabalhando num cargo que ganha o dobro, porque ele vai continuar recebendo a mesma coisa e vai também ter desvio de função. Tá joia? Reversão é o reingresso do funcionário quando ele é aposentado, quando os motivos da aposentadoria cessam, tá bom? E a reversão ela pode ser ex officio, que é mandado pela administração, ou também a pedido. Beleza? Para a reversão poder ser efetivada, o que ele tem? Quais são os requisitos? O servidor não tem ainda 55 anos de idade, tá? Não conte com mais de 25 anos de serviço e também inatividade computado junto. Ele tem que ser julgado apto lá em inspeção de saúde. E o seu retorno à atividade, ela tem que ser considerada de interesse público. E quem vai avaliar isso é a administração. Com a falta de funcionário, meu amigo, lógico que ele vai voltar. Ok? Readaptação. É o cara que teve alguma limitação e ele vai ser colocado num cargo que seja mais compatível com a sua capacidade física, intelectual ou vocacional. Tá? Então, quando que ela vai ser feita? Então, quando houver a modificação do estado físico ou das condições de saúde, desde que ele diminua a eficiência da atuação. Então, vamos dizer que o cara perdeu um olho, mas ele continua trabalhando muito bem. Então, ele teve uma modificação do estado físico, mas não houve redução da sua capacidade funcional, tá? Então, ele não vai ser readaptado. Ou quando ele tiver um desenvolvimento mental complicado, por exemplo, ele diminuiu, ao invés de ele amadurecer, ele ficou imaturo, tá? Então, o servidor não corresponde mais às exigências da função. E por que ele não é só demitido? Porque existe o Instituto da Readaptação. E o serviço público é muito bom, tá bom? Então, quando o servidor também, a sua carga vocacional, então, por exemplo, o cara passou para analista. Vamos dizer que passou para analista. Vamos dizer que ele passou para analista de processo. E exigia lá, o cargo exigia apenas nível superior. Tá bom? Mas ele não gosta mais de mexer em processo. Ele é engenheiro, tá? Mas ele analisa processo. E existe lá um analista contábil. Esse cargo está vago. E também exige apenas nível superior. Por via das dúvidas lá, porque o cara simplesmente vai fazer conta. Ele pode o seguinte, olha, não me adapto aqui, ó, eu gostaria de ser agora, ocupar esse cargo, analista contábil, que é a mesma formação profissional e também, né, no caso, a mesma escolaridade e também o mesmo vencimento. Então, pela vocação, ele pode ser alterado, tá bom? Ou, por exemplo, quando o funcionário não possui habilitação profissional em lei para o cargo que ocupa. Isso aqui é no caso de transformações ou mudanças de lei, tá? Porque a gente, quando você estuda aí, você vai ver, as leis vão surgindo e vão exigindo algum tipo de especialização para exercer daquela função, tá? Às vezes o cara ocupava aquela função, beleza. Só que aí sobreveio a lei e disse que agora todo mundo tem que ter formação nisso aqui para poder exercer tal função. Ele vai ser readaptado também. Tá bom? Retornando. Vamos falar sobre a vacância. O que vai ser essa vacância aqui? Tá? É quando o servidor é destituído do cargo. É quando o cargo fica vago. Tá bom? Quais são as hipóteses de vacância? E eu sugiro que você decore isso aqui, né? Memorize e aprenda não, é decore mesmo. Tá bom?
Então, quando o funcionário for exonerado, o cargo não vai ficar vago? Então, beleza. Demitido não vai ficar da mesma forma? Ó, promoção e acesso. Não pode mais, pode mais. Mas ainda também. E por que promoção? Porque o quadro é assim, ó. A gente vai ter na classe A 300 funcionários, na classe B 200, tá? E vamos dizer que saiu 100 daqui e veio para cá. Tá? Então, vamos começar de novo isso aqui, para você entender bem. Tá? Vou fazer uma tabelinha aqui. O servidor, o que vai acontecer? Vamos dizer, no cargo A, a quantidade de cargos é 300 e nós temos aqui, estão ocupados 250. Já na classe B, são 300 cargos também, mas a gente tem só 200 ocupados. O que vai acontecer? Por exemplo, saiu mais a classe C ainda, tá? Então aqui pode 200 e a gente tem 50. O que vai acontecer? Vamos dizer que daqui, ó, saiu 50 e veio para cá. Então aqui a gente ficou com 100, tá bom? E aqui, agora a gente ficou com 150. Beleza? Mas aí teve pessoal que fez aqui, ó, já pode ser promovido também. Então ele vai partir daqui e vai para cá. Vamos dizer que veio 100 pessoas. Então aqui ficou com 250. E aqui ficou com quanto? Ficou com 150 agora. É matemática, professor? Não é aula de matemática, não. É de estatuto, você precisa saber. Qual vai ser a vacância aqui, ó, da classe A? Se nós temos 300 cargos de 150, é 150. Da mesma forma aqui, ó. Aqui tem 250 e 300. A minha vacância é 50 e a minha vacância na classe C é de 200. Porque o quadro de funcionários ele vai dizer o que tem e o que pode ter em cada classe, ok? A readaptação também é vacância, aposentadoria, nomeação para outro cargo, exceto nos casos de substituição, cargo de governo de direção, cargo em comissão ou acumulação legal. E no caso do falecimento, ele realmente vai deixar de ocupar o cargo, beleza? A exoneração ela vai se dar por dois tipos, ou a pedido ou ex officio. O ex officio vai ser quando se tratar de cargo em comissão ou provido interinamente e no caso daqui, quando também não satisfeitas as condições do estágio probatório, o servidor vai ser exonerado de ofício, que a gente chama, compulsoriamente. Já viu isso acontecer, professor? Já vi sim. A gente acha que o cara nunca vai ser demitido. Vai sim. Tá? A gente vai falar um pouquinho também do tempo de serviço. Por que é importante isso aqui? Porque o tempo de serviço ele vai contar para um monte de coisa. Vai contar para promoção, vai contar para aposentadoria. Então, o tempo é contado em dias, beleza? Aí, por exemplo, casei e fiquei 8 dias fora. Esse prazo interrompe a contagem de prazo ou não interrompe? Então, é isso que a gente vai ver aqui, ó. Vem comigo. Tá? Então, o tempo de serviço é o tempo que o cara realmente está em exercício, tá bom? Quais são essas listas aqui, ó? Então, no caso do casamento, ele vai ficar 8 dias afastado e esse período vai contar como tempo de serviço. Quando a gente fala licença nojo, então é 8 dias também. E a gente sempre fala que casamento e morte é a mesma coisa, tanto é que o prazo lá de licença é o mesmo. Doença, ele pode também 3 durante um mês, 3 dias durante um mês. Para o trato de interesses particulares, 90 dias em um quinquênio. E o que isso aqui vem? Isso aqui é como se fosse uma licença, é a licença especial, tá? O cara a cada 10 anos tem direito a 6 meses e no prazo de 5 meses aí ele pode, a cada 5 anos ele pode tirar também 3 meses, tá? Doença em pessoa da família, que é 90 dias, e faltas não justificadas, que é 60 num período de 5 anos. Legal? Guarde isso aqui que é bem importante. Estabilidade, tá? Estabilidade nada mais é que é uma situação que o funcionário adquire, tá bom? Após o quê? O período do estágio probatório. Quanto tempo? 3 anos. Sempre 3 anos, tá bom? E vai garantir a permanência no cargo. E ele só vai poder ser demitido agora por sentença
transitada em julgado, por sentença judicial transitada em julgado, ou também decisão em processo administrativo. E tem que ser assegurado ele ampla defesa. Se foi um rito sumário, procedimento sumário, foi demitido, não pode, porque tem que ser garantido a ele a defesa, tá? A estabilidade, quando a gente falar, ela não é na função, tá? Então, o cara, assim, ele é perito e está exercendo a função de chefe de departamento. Partiu, ela ficou 10 anos na função. Ele tem estabilidade na função de chefe? Não tem. A estabilidade vai ser no cargo. Então, ele, de perito, ele só pode ser demitido por decisão judicial transitada litigada ou processo judicial devidamente instruído, garantido a ampla defesa. Ok? Então, a estabilidade, ela diz respeito ao cargo e não à função que ele exerce. Ok? Voltando aqui, né, vamos falar também sobre a disponibilidade. Então, é o afastamento do servidor efetivo, tá bom? Em virtude de quando extinguiu o cargo ou foi declarado desnecessário, tá bom? E ela vai ser remunerada nas seguintes hipóteses, né? Se ele tiver estabilidade no serviço e o cargo tiver sido extinto. Professor, e se ele não tinha estabilidade? Ora, foi declarado desnecessário. Vamos dizer que o cara ele fazia conta. Beleza. E fez concurso, estudou e estava lá, trabalhando, feliz da vida, 2 anos e meio. Aí foi criado um sistema de inteligência artificial que faz todas as contas de forma automática. Aí economizaria milhões aos cofres públicos. O que vai acontecer? Ele vai ser posto de disponibilidade? Não, ele não tem estabilidade no cargo. Ele vai ser exonerado. Pode fazer isso, professor? Claro que pode. A gente fala que tem estabilidade, mas pode ser exonerado nesse caso. Por quê? Porque ele não tem estabilidade ainda, tá bom? Continuando aqui, ó. Quando ele foi reintegrado e não for possível a sua recondução ao cargo que era detentor. E também não foi possível a readaptação. Então, ele vai ser posto em disponibilidade, tá bom? Férias. Todo mundo adora férias, né? A gente tem, o funcionário tem direito a 30 dias aqui, consecutivos de férias por ano. E isso é elaborado uma escala pelo chefe da unidade administrativa, ok? E isso pode ser depois do primeiro ano de efetivo exercício. Então, a gente fala o seguinte, ele vai ter 12 meses, vai ter 30 dias após 12 meses de período aquisitivo. Então, ele trabalha 12 meses, tem 30 dias. Trabalha 12 meses, tem 30 dias. Nunca antes do período, tá bom? As férias, regra, não podem ser fracionadas, né? Ou exceto nos casos que elas serão suspensas ou justificada exigência do serviço. Então, vão fazer uma missão ou alguma coisa, realmente tem pouco funcionário, ele vai ser interrompido suas férias e ele vai poder usar isso aí em outro período. Tá bom? É importante o seguinte, ó. Olha, faltei 10 dias aqui, ó. Desconta esses 10 dias dos meus 30 dias de férias. Eu vou usufruir só 20. É proibido descontar as faltas no período de férias, tá bom? Vencimento e remuneração. É diferente, professor? Com certeza é. O vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, ok? E a remuneração, ela é o vencimento mais vantagens. Simplesmente isso, ó. Corresponde ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por lei. Então, vamos dizer que o vencimento básico do cara é 5 mil. Então, recebe 5 mil reais e é o vencimento. Ele recebe 500 reais de alimentação, recebe mais 300 de refeição, recebe mais 1.000 pela função. Tá? Então, ele retém 1.800 reais aqui, ó, de vantagens. Qual que é o vencimento? É o 5 mil. Qual que é a remuneração? A gente junta os dois. Então, no caso, 6.800. Beleza? A gente já vai falar sobre as vantagens, tá? Só que a gente vai parar aqui, que deu nosso tempo. A gente continua falando no próximo bloco, beleza? Até lá.